Eu entrego a nossa professora lusitana de alto gabarito para as suas perguntas. A Lourdes, sempre a primeira vez que a pessoa apresenta o verbete aqui, eu digo parabéns. E hoje também parabéns, porque estou entendendo bem teu português. Então, ela está falando mais devagar, né? Agora, na página 9, 13ª linha, e depois segue. As histórias em quadrinhos de seres extraterrestres despertando o interesse da criança pelo sobrenatural. Dá para aprofundar isso, por favor? Obrigada, Arlindo. É um prazer receber as perguntas do Arlindo. Eu disse, o famoso Arlindo está na minha tertúlia. Então, aqui as histórias em quadrinhos de seres extraterrestres, despertando o interesse da criança pelo sobrenatural. Se nós virmos da Marvel, é o máximo, não é? Aqueles extraterrestres que voam, que volitam, que se transmutam, que se transformam, que mudam o tempo, que emitem fogo, que emitem energia. Então, a criança gosta muito de se identificar pela brincadeira. Então, nós podemos mostrar para eles um determinado super-herói e explicar, à luz da conscienciologia, aquele fenómeno. Explicar que o autor provavelmente captou aquelas ideias do extrafísico, então o autor não inventou nada, captou as ideias e transformou-as em super-heróis e em quadrinhos. Então, trazer a criança aqui à holoteca, que tem lá em baixo, a Gibiteca, né? Sim, se diz? A Gibiteca, e ele ir, por exemplo, cada ano ou cada 3 meses, ele vai explorando um destes super-heróis, um destes seres extraterrestres, e analisando quais são estes poderes e qual é o nome deles à luz da conscienciologia. Correto. Agora, na tecnologia, página 10, 2ª linha, a técnica homeostática do castigo adequado, estruturando os limites necessários. Portanto, então, continuando no seguimento do que eu já falei há pouco, do que não deve ser um castigo, não é? Que não deve ser algo que a criança vai precisar de fazer mais tarde, então ela vai precisar de mais tarde sentar na cadeira e pensar, então isso não deve ser um castigo. Por outro lado, é importante quando a criança... qual é as situações em que é importante a criança receber um castigo? É as situações limites. Qual é a situação limite? É quando ela coloca em causa a saúde ou a vida dela, ou a saúde ou a vida de alguém, ou está a estragar algum objeto. Então ela quer bater no irmão, ela quer bater num colega, ou ela está em perigo de se magoar, quer fugir e atravessar a estrada, ou quer partir algo lá em casa. Então, às vezes, aí é importante irmos ao primeiro nível do desenvolvimento moral, em que a criança só vai perceber que não deve fazer isso na base do castigo. Então, qual é o castigo adequado? O castigo adequado é retirar algo que a criança tinha como privilégio. Isto é o nome técnico que é usado. O que é chamado um privilégio? É algo extra que a criança tem, dado pelos pais, ver televisão, comer uma sobremesa, jogar PlayStation e brincar com os amigos. Então, ele vai escolher. Então é assim, se tu bateres no teu irmão, tu não vais jogar a PlayStation. É PlayStation aqui também no Brasil, não é? Não, agora a escolha é tua, tu podes bater no teu irmão, mas tu então não vais jogar PlayStation, tu é que escolhes. Mas claro que temos que escolher algo que a criança adore. Se a criança não se importar de jogar PlayStation, não vai funcionar. Então é bem interessante que a criança aqui ela fica a pensar, ela está ali com vontade de esganar o irmão, mas fica a pensar, eu queria jogar PlayStation. Então ela aprende a controlar-se. E isso é importante porque às vezes os pais ou não sabem castigar e castigam gritando, humilhando, dizendo tu és burro, tu és mau, tu és feio. E isto não adianta, isto destrói a autoestima da criança. Não, ou seja, não está a atacar o comportamento da criança, está a atacar a criança, isso não é bom. Ou então nem sequer consegue, ou então, por exemplo, obriga a criança, imagina, e vais limpar a casa de banho. O teu castigo é limpar a casa de banho. Bem, o que é que acontece? Ela vai associar limpar a casa de banho, o banheiro, né, a um castigo. Ela daqui a 20 anos, se não viver no Brasil e não tiver uma auxiliar, né, que nós em Portugal não temos, como é que chama? A faxineira, né?
Se ele não tiver, não viver no Brasil, ou não tiver uma faxineira, ele vai precisar de limpar a casa de banho. Então, mas para ele, limpar a casa de banho é um castigo. Então, cuidado com os castigos, em que são algo em que a criança vai precisar de fazer mais tarde, quando for adulta. Okay? Então, os castigos homeostáticos... Então, voltando aqui, a técnica homeostática do castigo. Só usar em situação limite. Por exemplo, a criança, sem querer, entornou qualquer coisa. Não vamos castigar a criança por causa disso. Não é? Então, só quando a criança coloca em causa a vida dela ou a vida de alguém ou estraga algo. E o castigo adequado é retirar algo de extra de privilégio, mas dar-lhe a opção de escolha. Tu é que escolhes. Okay? Saíste muito bem, obrigado. Ô Lourdes, aqui na página 9, na fatologia, tem a questão, o caderno de registro dos erros cometidos, objetivando a evitação do erro crônico desde a segunda infância. Como é que funciona isso? Porque, para mim, aquilo parece um pouco de questão do livrinho que nós tínhamos como crianças no colégio, onde, para a gente poder confessar, né? Não sei como é que você vê essa questão. Obrigada, Reinaldo. É um prazer ter aqui a representante da Evolucim na minha tertúlia. Tá certo. É um prazer. Isto foi inspirado, uma vez numa tertúlia, em que perguntaram ao professor Valdo o que é que, quando, o professor Valdo depois pode me corrigir, na infância, o que é que o ajudou mais a fazer uma viragem, a não cometer erros. E o professor Valdo explicou que quando era criança, ele acedeu a outras vidas e percebeu que noutras vidas houve erros que foram cometidos e que naquela altura, noutras vidas, não aprendeu. Então ele veio com a senha para esta vida de eu não quero repetir mais erros. Então desde cedo ele marcava, tinha um caderno onde registava os erros que cometia e que outras pessoas lhe diziam que ele cometia para garantir que não ia repetir aquele erro. Então isso pode ser uma técnica. Então desafiar a criança, se ela tiver disponibilidade para isso, ou seja, não pode ser forçado, lançar esse desafio à criança, se ela quiser faz, se não quiser não faz. Porque ela pode sentir que seja uma repressão católica e que para ela vai soar a confissão, então não deve fazer. Mas se a criança agarrar a ideia, então ela própria não precisa de mostrar para ninguém, ela pode registar esse caderno dos erros que faz. Mas atenção, pormenor. Aí temos de trabalhar bem a autoestima da criança, porque senão ela pode focar tanto nos erros e querer virar perfeccionista e achar que nunca faz nada certo, que nunca nada está perfeito. Ela tira nota 9, que em Portugal é nota 18, é quase a nota máxima, e acha que ainda não está bem. Então temos que aí ter cuidado, conhecer bem a criança e perceber que isso não está a afetar a autoestima dela, mas sim que está a ajudá-la a desenvolver. Tá certo. É uma saída, né?